iniciar o tema, como foi me proposto, contratos imobiliários, eu pensei a princípio estabelecer o que seria o objeto do contrato imobiliário, em seguida passar pelos princípios constitucionais do contrato e mais especificamente, como eu pensei que esse evento seria quase que exclusivamente para corretores de imóvel, eu pensei em a gente tratar especificamente os contratos, tendo em vista que, como minha atuação está voltada a isso, todos os dias a gente recebe ligação ou e-mail ou contato com algum corretor de imóveis, no qual ele sempre vem com alguma dúvida, sempre é questionado pelo seu cliente sobre temas do contrato imobiliário, na qual ele mesmo não se sente preparado ou apto a responder aquilo. Então, o objetivo dessa palestra, que para mim palestra é um nome muito grande para a minha função aqui, meu objetivo realmente é promover uma conversa com vocês, promover um contato maior no qual vocês possam, qualquer dúvida que exista no objeto do contrato imobiliário, e aí a gente pode até se estender, porque muitas vezes quando a gente fala de contrato imobiliário, a gente vem buscar o objeto da venda, e às vezes vai analisar um documento, a venda não é bem uma propriedade, sim uma posse, e aí a gente entra no outro instituto que seria o usucapião. Então o objeto hoje é exatamente a gente trabalhar dentro da perspectiva com o principal fundamento, o imóvel, certo? Então, começando a nossa dialética aqui, vamos primeiro estabelecer o que é um contrato imobiliário. Muitas vezes a gente se atém ao contrato imobiliário, assim, aqueles simples papéis que a gente junta, na qual a gente coloca as partes, comprador, vendedor e o objeto. Não é que essas três figuras não sejam importantes, aliás, elas são uma das mais importantes na configuração. Sem elas, sem as partes, sem o objeto, a gente não tem contrato. Porém, são as obrigações acessórias que eu acredito que há uma necessidade maior de conhecimento dessas obrigações acessórias. São aquelas que muitas vezes a gente não chega nem a ler no contrato. A gente se preocupa realmente com parte vendedora, parte compradora, o objeto e o preço. Muitas vezes a gente só se preocupa com isso. Mas os contratos imobiliários, eles buscam regulamentar um negócio jurídico formalizado entre duas partes, na qual, como objeto é contrato imobiliário, na qual uma parte proprietária do imóvel busca a realização da sua venda ou locação ou permuta, e a outra parte busca a compra ou a locação ou a permuta do seu imóvel. Então, o contrato imobiliário nada mais é do que uma obrigação em que ambas as partes, comprador e vendedor, passam a ter, e a partir de então, cada uma passa a exigir de si as suas obrigações lá estipuladas no contrato. Diante disso, a gente começa a pensar no seguinte, e o que é que a gente pode ter como garantia de um contrato, né? Será que um contrato que estabelece uma cláusula leonina, ele é um contrato válido? Né? Às vezes muito pensa, por exemplo, no caso daqueles contratos de compra e venda que estipula que se a parte desistir do negócio, ele perde tudo que pagou. Será que de fato esse é um contrato que ele pode ter vigência? Então, quando a gente começa a pensar nessa perspectiva, aí a gente vem e passa a trabalhar com os princípios contratuais, no qual o primeiro dele, de extrema relevância, é o princípio da autonomia da vontade. Só contrata quem quer contratar, só vende quem quer vender, só compra quem quer comprar. Parece muito simples dizer isso, mas a autonomia da vontade, ela estabelece que as partes contratantes, desde que possuam um objeto lícito e que as partes possam contratar, porque, por exemplo, menor de 18 anos não pode contratar, não pode fazer compra e venda que seja, vamos dizer assim, na qual o comprador, o vendedor possa exigir dele obrigações, porque ele é um menor incapaz, a não ser que ele tenha já conseguido sua capacidade civil, certo? Então, a autonomia da vontade, ela é um princípio basilar dos contratos, na qual vocês têm que se ater efetivamente. O contrato, na verdade, ele é a escrita
formalizada daquilo que você quer, daquilo que o vendedor e o comprador querem. Autonomia da vontade. Mas isso quando a gente está tratando de contrato, vamos dizer, entre dois particulares, na qual eu me sento eu como vendedora, sento com o comprador do imóvel, e entre nós dois a gente estabelece a nossa autonomia da vontade, onde a gente busca efetivamente o que cada um de nós queremos. Porém, quando a gente trata de contratos de adesão, que muitas vezes são os contratos na qual existe a figura do incorporador imobiliário e a figura do adquirente, esses contratos normalmente eles chegam para nós já contratos prontos. Normalmente a gente só é incluso no contrato o nome da parte que está adquirindo e o valor do imóvel e a unidade que está adquirindo. Porque todas as outras cláusulas contratuais, elas são iguais, idênticas para todo mundo. Então esses aí são contratos de adesão. E nesses contratos de adesão, especificamente, eles são regidos, além do Código Civil, eles são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, fiquem bem atentos a isso. Quando você estiver trabalhando, vocês como corretores de imóvel, trabalhando entre dois particulares, você está trabalhando com um contrato civil, contrato de compra e venda civil. Quando você está fazendo a venda de um empreendimento de uma incorporadora, na qual a incorporadora dispõe a venda de unidades imobiliárias para um comprador, um adquirente, ali a gente está tratando de um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí, para quem é consumidor e adquirente, realmente é aí onde a gente encontra as vantagens do contrato imobiliário. Porque, por exemplo, no artigo 53, ele proíbe que haja, como eu anteriormente falei, que haja a dedução integral de tudo aquilo que você pagou. Normal acontecer. Por exemplo, a gente tem vários casos de adquirentes que compram unidades imobiliárias, vamos dizer, no começo de 2008, e no final de 2008, ele tem aquele compromisso todo mês de pagar R$800 na parcela. No final de 2008, ele é surpreendido com uma demissão sem justa causa, a empresa decidiu demitir ele. E aí, como é que fica a obrigação dele? Se a gente pensar pelo princípio da autonomia da vontade, ele naquela época não quis fazer o contrato. Então, se ele quis fazer o contrato, ele tem que assumir a responsabilidade pelo contrato. Porém, o princípio condicional da revisão contratual permite que, havendo uma oneração muito excessiva para o adquirente, ele pode pedir a resolução contratual. E é nessa resolução contratual que o incorporador não pode exigir dele que ele perca tudo que ele já pagou. Ou seja, a gente está fazendo um enriquecimento ilícito do incorporador, que vai deter a unidade para si e também recebeu todo o dinheiro do adquirente. E o adquirente, por sua vez, ficou sem nada. Então, o Código de Defesa do Consumidor proíbe isso, que seja essa dedução integral. E hoje, eu fui atualizar a legislação, verifiquei que vários julgamentos do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido que o máximo que pode ser deduzido é o percentual de 10%. Muitas vezes a gente verifica contratos que diz, se houver resolução do contrato, o adquirente vai ter que, vamos descontar a corretagem, vamos descontar a publicidade, vamos descontar o trabalho técnico, vamos descontar o valor de cobrança. Quando você vai calcular, é a metade do valor do contrato, certo? Então hoje, apesar do Código de Defesa do Consumidor dizer que é proibido, ele não delimitou o percentual. Então veio a jurisprudência para dizer que o limite é 10%. E mais, se aqueles contratos que estabelecerem o sinal ou as arras, esse sinal e arras já é entendido como uma cláusula penal. Então não se pode cobrar sinal, cláusula penal e ainda o percentual de dedução. Porque quando você for somar isso aí, pode chegar até 80%, 90% do contrato. Então o adquirente, nessa situação, o adquirente ele pode se ressalvar do Código de Defesa do Consumidor e utilizar para si, numa ação judicial, o Código de Defesa do Consumidor para buscar a resolução contratual e, no máximo, ter seu percentual de 10%. Então, pensando nesses princípios constitucionais, da autonomia da vontade, da boa-fé contratual, que eu acho esse extremamente interessante, tendo em vista que a boa-fé contratual busca, efetivamente,
que as partes, corretor, incorporador e adquirente, tenham efetivamente boa fé no negócio contratado. E como é que eu posso exigir a boa fé da incorporadora? Primeira coisa que eu tenho que verificar a boa fé da incorporadora é se ela me vende um empreendimento legalizado, né? A gente teve a oportunidade de ver aqui o recebimento por seu Leopoldo do prêmio dele, e eu sou testemunha, admiro muito a empresa Hepta, vi a Hepta crescer, talvez a gente tenha até crescido junto, né, Leopoldo? Vi a Hepta crescer e sempre vi os empreendimentos da Hepta serem lançados com incorporação imobiliária. Quando? Porque me parece que aqui na cidade de Mossoró a incorporação imobiliária era algo desconhecido. A gente talvez tenha conhecimento há pouco tempo da exigência da incorporação, quando na verdade é uma lei de 1964, né? 4.591 de 64. Quando a época começou a falar em empreendimento totalmente incorporado, e a gente chegava e dizia, o que é isso? Incorporação de quê? Ninguém sabia nem o que estava se falando. Porque em Mossoró tinha-se o hábito de, primeiro vendia-se o empreendimento todo, depois que o empreendimento estivesse todo vendido, quiçá entregue, aí o incorporador ia providenciar a legalização do empreendimento. Aqui em Mossoró não faz, eu posso dizer que não faz menos de 2 anos que mudou, né? A gente teve no começo do ano uma ação do Ministério Público de assinar termos, de propor termos de ajustamento de conduta, o famoso TAC, na qual o Ministério Público busca o compromisso das incorporadoras e loteadoras de só promover a venda e a publicidade de empreendimentos totalmente legalizados.